Bom, pessoal, vamos então à parte 2 do nosso vídeo falando sobre equações, ok? Vamos lá, nós estamos agora na página de número 27, nos exercícios, estamos lá nas atividades. Eu quero fazer com vocês a letra A e a letra B do exercício 1, beleza? Então acompanha aí com o prof. Veja bem, o exercício número 1 diz o seguinte: somando 7 ao dobro de um número, o resultado é 23. Então, a letra A, somando 7 ao dobro de um número, o resultado é 23. A primeira pergunta que nós temos que fazer quando esse tipo de exercício aparece é: que número é esse? Olha só, que número é esse? Porque está falando o seguinte: está falando que somando 7 ao dobro de um número, mas que número é esse? Essa é a grande pergunta, que número é esse? Quando nós não sabemos que número é esse, pessoal, nós chamamos ele de x, ok? Ou de qualquer outra incógnita. Nossa, professora, incógnita, o que é isso? A letra, pessoal, a letra que aparece na equação, ela é chamada de incógnita. Então, às vezes vai aparecer a palavra incógnita ou às vezes vai aparecer a palavra variável. Todas as letras de uma equação são as variáveis ou as incógnitas. Perfeito? Então, quando nós não sabemos qual é o número, nós chamamos ele de x ou de y ou de qualquer outra letra, tá? O mais comum é o x. E veja só, diz que somando 7 ao dobro de um número. Esse tipo de exercício nada mais é que uma espécie de tradução. Nós vamos pegar essa frase que está escrita em português e nós vamos traduzi-la para matematiquês, tá? Parece estranho, mas é mais ou menos por aí. Nós vamos transformar o português em matemática, tá? A palavra somando, obviamente, fala de uma adição. Então, já posso colocar lá o sinal de mais. A tradução da palavra somando é o mais. E diz assim, somando 7. Isso significa que é algo que eu estou somando com 7, ok? E quem é esse algo que nós estamos somando? É o dobro de um número. Que número é esse? Nós não sabemos que número é esse. Então, nós chamamos ele de x. Então, nós vamos somar o dobro de x. Quem é o dobro de x? Pessoal, quando nós falamos da palavra dobro, significa que estamos multiplicando por 2. Quem é o dobro de 3? É 6, né? É vezes 2. Quem é o dobro de 4? É 8, ok? E quem é o dobro de x? Se para eu encontrar o dobro de um número eu preciso fazer vezes 2, para eu encontrar o dobro do x eu tenho que fazer 2 vezes x, correto? É algo bem óbvio, né? Então, o dobro de x é 2 vezes x. O dobro de 9 é 2 vezes 9, que dá 18, né? O dobro de 11 é 2 vezes 11, que vai dar 22. E o dobro da letra é 2 vezes a letra. Ok? Então, olha só. Somando 7 ao dobro de um número que eu desconheço qual seja, o resultado, a palavra resultado nos remete ao igual, correto? Olha só, a palavra resultado nos remete à igualdade, né? Ele resulta, ele conclui, ele iguala a 23. E aí tá falando lá o número 23. Beleza? Essa é a equação. E olha só, 2 vezes x, é muito difícil aparecer 2 vezes x. O que vai aparecer vai ser o número e a letra juntos, assim, ó, 2x, correto? Então, podemos até simplificar aqui como 2x mais 7 é igual a 23. Nossa, professor, então 2 vezes x eu posso escrever 2x? Não só pode, como deve, tá, pessoal? A maioria das vezes, quando aparecer número dessa maneira, número com letra, não vai aparecer aqui a multiplicação entre os dois, já vai aparecer direto os dois juntos. Mas como eu disse na semana passada, sempre que tem letra e número juntos, existe escondido aqui uma multiplicação. E tá aqui o porquê, tá vendo? Olha só, 2 vezes x, a gente escreve 2x.
correto? Então, que número é esse? A gente não sabe, chama de x. E aí a gente traduz, somando 7 ao dobro de um número que nós desconhecemos, o resultado é 23. Nossa, professor, então quer dizer que a resposta é tudo isso? Sim, a resposta é tudo isso. 2x mais 7 igual a 23. Por quê? Porque quando falamos de equação e quando falamos desse tipo de conta, né, dessa tradução do português para matemática, não significa que o resultado será apenas uma coisa, será apenas um número. Pode sim ser uma equação, pode ser com 2 termos, com 3 termos, com 1 milhão de termos, não tem problema. Aqui nessa equação que nós escrevemos, de acordo com o que nós traduzimos lá da letra A, existe 2 membros. Quem são os membros? O 2x mais 7 é o primeiro membro, né? Porque ele está antes da igualdade. Então, ele é o nosso primeiro membro. E nós temos, depois da igualdade, o 23, que será o nosso segundo membro. Beleza? Então, pessoal, é por aí. Vou mostrar para vocês a letra B. Vamos lá? Deixa eu pegar uma outra folha aqui e vamos ver a letra B. Letra B, da questão número 1 da página 26 ainda, correto? A letra B diz o seguinte: a diferença entre o triplo de um número e 18 é 64. Primeira coisa, vamos traduzir parte a parte, tá, pessoal? Vamos traduzir todas as partes. A primeira coisa que aparece aí é a palavra diferença. E eu já disse inúmeras vezes lá na escola o que significa diferença na matemática. O que significa diferença na matemática? Na matemática, a palavra diferença significa subtração. Não é isso? E subtração, o que significa? É menos, né? É a continha de menos, a nossa famosa continha de menos. Então, a primeira palavra que nós traduzimos aí é a palavra diferença, que significa menos. Tem uma outra palavrinha aí que também tem uma tradução, triplo. O que significa triplo? Dobro significa vezes 2. Triplo significa vezes 3, não é isso? Então, olha só. Triplo, a tradução é vezes 3. Que na matemática significa, seria assim, ó, pontinho 3, né? Vezes 3. Correto? Tem mais alguma coisa aí para traduzir? Olha só. O triplo de um número. De um número. Tem, né? Um número. Quem é esse número? Quem é esse número? A gente desconhece quem é esse número. Portanto, nós vamos chamá-lo de x. Ah, professor, quero chamar ele de C, porque C é de Charles, então eu acho mais bonito. Pode chamar de C, não tem problema. Eu posso chamar de qualquer letra. O X é o mais comum, beleza? E depois nós temos, né, a palavra 18 e a palavra 64, que aí naturalmente a gente escreve com o nosso sistema árabe, beleza? De escritura matemática. Então vamos lá. Agora vamos unir tudo isso aqui numa equação, porque a gente precisa escrever uma equação com tudo isso aqui. Vamos pegar essas informações e vamos montar a nossa equação aqui. Olha só, a diferença... Opa, temos um sinal de menos. Entre o triplo de um número, não sabemos que número é esse, então nós chamamos esse número de x, mas nós não queremos saber quem é esse número, nós queremos saber o triplo dele, portanto, 3 vezes ele, correto? 3 vezes 2 é o triplo de 2. 3 vezes 9 é o triplo de 9. 3 vezes x é o triplo do x, que é um número desconhecido. Então, olha lá, a diferença entre o triplo de um número e 18, né? Aí aqui é fácil, né? E 18, diz assim, é 64. Ah, pessoal, essa palavrinha é. O que significa essa palavrinha é? Essa palavrinha é a igualdade, né? Então, é 64. Olha só. A diferença entre o triplo de um número desconhecido e 18 resulta é 64. Escrevemos aqui a nossa equação. E dá para poder simplificar? Naturalmente, né? Porque o prof explicou que quando aparece assim 3 vezes x, na verdade é 3x. A gente pode escrever tudo junto sem o pontinho.
menos 18 é igual a 64. E está aqui a nossa equação. 3x menos 18 igual a 64. Essa equação é a nossa letra B, correto? Simples e fácil, pessoal. Não é tão difícil quanto parece. Vamos para a letra C. Vamos lá para a letra C, que parece um pouquinho mais difícil, mas com muita atenção a gente chega lá. Vamos lá, letra C. A letra C diz assim: a soma de 3 números consecutivos é 81. O que é um número consecutivo do outro, pessoal? É o número que está depois do outro, correto? Por exemplo, quais são os 2 números consecutivos do número 1? O número 2 e o número 3, correto? Eles estão numa sequência, são consecutivos. Então, a primeira coisa que nós temos aí é que a palavra consecutivo nos remete a número após o outro. Não é isso? Um número após o outro. Beleza? É isso aí. E nós temos ali que ele quer saber que a soma de 3 números consecutivos é 81. Mas nós sabemos qual é esse número? Nós sabemos qual é esse número e quais são os 2 números consecutivos dele que dá 81? Não sabemos, e portanto nós vamos chamar de x. Aí, pessoal, tem muita gente que pode pensar assim: ah, professor, então é a soma dos 3 números consecutivos dá 81. Então poderia ser assim, olha só, vou colocar até aqui do lado, pessoal, porque é a maneira errada, tá? Só para vocês verem. Então poderia colocar assim, ó, o número x mais o número y e mais o número z dá 81. Não é isso? Olha só, a soma de 3 números consecutivos é igual a 81. Olha só, x, y, z. São 3 letras consecutivas que dá 81. Poderia ser isso, pessoal, mas não é. E por qual razão? Porque cada letra tem um valor específico. X, y e z têm valores diferentes. Então, isso é errado, tá? O correto é nós pensarmos da seguinte maneira. Para eu achar um número consecutivo do outro, eu tenho que somar 1, correto? Qual é o consecutivo do 1? Olha só, consecutivo do número 1 é 1 mais 1, que dá 2. Qual é o consecutivo do número 2? Ah, sei lá, vamos colocar um outro número aqui, ó, o 6. Consecutivo do 6 é 6 mais 1, que dá 7. Então, o número consecutivo é sempre o número somado, acrescentado, acrescido de um número 1, correto? Olha só, somamos um aqui, somamos um aqui. Então, para achar o consecutivo, a gente tem que somar 1, porque é um número após o outro. E um número após o outro, sempre a gente vai somar 1, correto? Para eu achar o número após o 2, eu tenho que somar mais 1, que é o 3. Para eu achar o número após o 7, eu tenho que somar 1, que é o 8, correto? Então, o primeiro número consecutivo que nós temos, olha só, é o seguinte. O primeiro número consecutivo que nós temos aqui é o seguinte. Se o nosso número é o x, qual que é o primeiro número consecutivo de x? Eu acabei de falar, né? O consecutivo, a gente sempre tem que somar 1. O primeiro número consecutivo do x é o x mais 1. Concorda comigo? Se para acharmos o consecutivo a gente tem sempre que somar com 1, o consecutivo, então, o primeiro número consecutivo do x é o x mais 1. Qual seria o segundo número consecutivo do x? Qual seria o segundo número consecutivo do x? Bom, qual é o segundo consecutivo do 1? O primeiro é o 2, o segundo é o 3, correto? 1 mais 2. Consecutivo do 1 é o 2. Qual que é o próximo consecutivo do 1? É o número 3. E para isso eu tive que somar 1 mais 2. O primeiro consecutivo do 6 é o 7. Qual que é o segundo consecutivo? É o 8, correto? Mas quem que eu tive que somar com 6 para dar 8? 2, correto? Qual que é o terceiro consecutivo? É o 9. Eu tive que somar com quem? Com 3.
Qual que é o quarto consecutivo? É o 10. Eu tive que somar com quem? Com o 4. Então, para acharmos os consecutivos do 6, eu tive que somar com 1 para achar o primeiro consecutivo, depois achar com 2, que é o segundo consecutivo, depois somar com 3, que é o terceiro consecutivo, depois somar com 4, que é o quarto consecutivo, e assim sucessivamente. O segundo número, então, consecutivo ao x, o primeiro é x mais 1. O segundo, então, seria quem? X mais 2, correto? E aqui, pessoal, nós já temos os 3 números que está falando lá, ó. A soma de 3 números. E nós já temos os 3 números que são consecutivos. O primeiro número é o x, o consecutivo dele é o x mais 1 e o consecutivo dele é o x mais 2. Correto? Então aqui nós já temos os 3 números, ó, o x mais 1 e o x mais 2. Vamos montar então agora a nossa equação. A soma de 3 números consecutivos é 81. Eu não sei qual é esse número e, respectivamente, também não sei quais são os seus consecutivos. Então, chamei de x e chamei os consecutivos de x mais 1 e x mais 2. Então, eu posso dizer que x... Vou até colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil. Olha só, que é o nosso primeiro número, somado com x mais 1, que é o nosso primeiro consecutivo, e somado com x mais 2, que é o nosso segundo consecutivo, ele vai resultar, é igual a quanto? A 81. Está falando lá que é 81, correto? Então, pessoal, é isso aí. Olha só, temos aqui que a soma de 3 números consecutivos dá 81. O número x mais 1, que é o primeiro consecutivo, e o número x mais 2, que é 81. Ok? Essa aí é a nossa equação resposta. X mais 1 mais x mais 2, que é igual a 81. Estamos somando aqui 3 números consecutivos e dizendo que o resultado deles será 81. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o exercício de letra C. O prof não fará o exercício D, o número 1 aí, né, letra D, porque ele vai deixar para que vocês possam estar aí resolvendo, né, tentando resolver de acordo com essas explicações que eu passei aqui agora. Beleza? Então, revisando essa primeira parte, pessoal. O que é uma equação? Equação é tudo aquilo que possui letra, número e, principalmente, igualdade. Quando uma expressão algébrica possui letras, números e igualdade, nós podemos dizer que ela é uma equação, correto? Uma equação serve como uma balança. Tudo aquilo que está do lado direito da igualdade tem o mesmo peso de tudo que está do lado esquerdo da igualdade. O igual é como uma balança que fica igual, né? Uma balança que fica igual. Ela não pesa mais para um lado e nem para o outro. É uma balança em equilíbrio. A igualdade é uma balança em equilíbrio. Se do lado direito vale 81, nesse exemplo aqui, tudo isso aqui junto também tem que dar 81. Porque para ser verdadeiro, 81 tem que ser igual a 81. Então, a soma de tudo isso aqui também tem que ser 81, para que fique verdadeiro, né? 81 igual a 81. Eu vou mostrar para vocês melhor também, né? Na nossa próxima parte. Essa foi a parte de número 2. Eu ainda acredito que teremos mais umas 2 partes aí, tá? E nas próximas partes o prof vai estar ensinando para vocês melhor a respeito, então, das equações. Tranquilo? Não é tão difícil quanto parece, mas é extremamente necessário ter cuidado e atenção. Porque sem esses 2 objetivos, né? Sem o foco, sem a atenção, não vamos conseguir chegar a lugar algum. É a matéria mais difícil até o momento para vocês. E para mim também está sendo uma experiência diferente, está ensinando à distância. E é bem complexo ensinar à distância algo que vocês nunca viram, tá? Nunca viram. Então, qualquer dúvida pode me chamar aí no WhatsApp e a gente vai resolvendo aos poucos aí os exercícios, tá? E eu vou explicando também parte a parte aí como vai funcionar. Tranquilo? Daqui a pouco eu volto com a parte 3 então do nosso vídeo. Abraço e até daqui a pouco.